Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Lima, sou um dos professores de matemática e hoje a gente vai dar continuidade aos conjuntos numéricos. Vamos falar sobre os conjuntos dos números irracionais e reais. Primeiramente, a gente vai falar sobre o conjunto dos números irracionais, que, como a gente falou no finalzinho da última aula, a gente deu uma introdução sobre o aparecimento deles e hoje aqui a gente vai começar definindo eles. O que seria o conjunto dos números irracionais? Qual seria um número irracional? Ele vai ser aquele número que a gente não consegue representar por uma fração, seja essa fração com numerador e denominador inteiros. E o que esse número vai ter? Ele não vai ser ele vai ser um decimal não exato. O que isso vai implicar? Se ele é um decimal não exato, igual a gente viu na última aula, por exemplo, 0,2, 0,5, isso significa automaticamente que ele vai ser um número infinito. Aí, então, se ele é um número infinito, o que difere dos números racionais? A gente lembra que os números racionais eles tinham períodos, como a gente viu lá, por exemplo, a fração 1 sobre 3. Ela resultava em 0,333 até o infinito. Aqui a gente não vai ter esses períodos. Ele vai ser um decimal não exato, ou seja, infinito, porém, ele não vai ter a repetição periódica de algarismos. Então não vai repetir nenhum número? Não, os números se repetem, mas não como período, não toda vez até o infinito. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da raiz de 3. Bom, a raiz de 3 ela equivale a 1,732050809 até o infinito. Porém, como a gente vê aqui, não tem período. Igual eu falei, o número não vai ter período, então o número não se repete. Não, aqui a gente consegue ver, o número se repete, o zero se repete. Porém, após o zero, vem o 5, aí vem o zero novamente, vem o 8. Não fica o zero se repetindo infinitamente, zero, 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 zero. Ele vai sempre mudar, ou seja, não é um número periódico. A gente tem também a raiz de 2. A raiz de 2 aqui no caso ela também não tem um período, começa 1,41, aí ela vai 42, 13, 56. Em momento algum que a gente consegue ver o período, mas ele também obedece às especificações de um número irracional. Ele não é exato, ele está infinito, ele também não é periódico. Em momento algum a gente consegue identificar um período aqui que se repete infinitas vezes. Aqui, com o número π, a gente tem um exemplo muito especial de um número irracional. O número π, ele também é um número infinito e não periódico. Como que a gente tem o resultado dele? Como que a gente obtém o número π? O número π, ele é gerado a partir do momento que a gente pega o perímetro de uma circunferência e divide pelo seu diâmetro. Circunferência dividido por diâmetro. Qualquer valor que a gente, qualquer circunferência que a gente pegar e dividir pelo seu próprio diâmetro, a gente vai obter o π. Por isso que o π ele é utilizado em qualquer fórmula para circunferência. Por exemplo, a fórmula do perímetro de uma circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes r, que seria o raio, que é a metade do diâmetro. Se a gente pegasse o número π aqui, na verdade, pegasse o perímetro da circunferência e dividisse pelo diâmetro dessa circunferência, a gente encontraria esse número e ele, se a gente continuasse fazendo a divisão, ele seria infinito em momento algum tendo algum período. Bom, já os conjuntos dos números reais, ele é definido pela união do conjunto dos números racionais com os irracionais. E a gente pode representar essa união da seguinte forma: Q de racionais unido, esse U significa unido, com os irracionais, que é o I, que eu não falei no início do vídeo. Desculpa.
Daqui a gente vai ter o conjunto dos números reais. Por que isso? A gente viu lá na primeira aula sobre conjuntos numéricos e também na segunda que a gente tem, por exemplo, o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que também está contido no conjunto dos números racionais. A gente viu que um número irracional ele é basicamente aquilo que o racional não é. Ele não pode ser exato, um racional pode ser exato, e ele não pode ser periódico, o que o racional também pode ser periódico. Então ele vai ser externo. Ele vai ser externo aos demais conjuntos que a gente viu anteriormente. Então a gente fazendo aqui essa união entre racionais e irracionais, racionais e irracionais, a gente tem o nosso último conjunto a ser estudado, que é o conjunto dos números reais. Outra observação que a gente pode fazer aqui sobre relações entre racionais e irracionais. A gente deixou um espacinho aqui. Porém, se a gente fizer a interseção seria todos aqueles números que estão tanto nos racionais quanto nos irracionais. A gente já falou aqui inúmeras vezes que não tem nenhum racional que é irracional. Se a gente fizer a interseção entre o racional e o irracional, a gente vai ter um conjunto vazio. Não tem nada aqui. Ou nada que esteja tanto no racional quanto no irracional. Bom, recapitulando aqui essa reta numérica que a gente fez na última aula. A gente viu, se a gente pegasse do zero para frente na reta numérica, considerando esses valores, a gente teria o conjunto dos números naturais. Se a gente pegasse, contando com as reticências, menos 3, menos 2, menos 1, até o 3, até o infinito, a gente teria o conjunto dos números inteiros. E a gente viu também, se a gente pegasse dois números racionais, que no caso aqui foi 1/2 e 1/3, e fizesse a média entre eles, a gente acharia outro número racional, outro número racional. Mas a gente podia fazer esse procedimento infinitas vezes, que a gente ainda teria essas lacunas, que seriam preenchidas apenas pelos números irracionais, que foi o que a gente acabou de estudar. Então a gente pode preencher essa reta então, nesse momento. Bom, vamos preencher aqui um exemplo de número racional. 1/2 entre o 0 e 1. Raiz de 3, que equivale a 1,732 até o infinito. E a raiz de 2, que equivale a 1,41, 42 até o infinito. Aqui a gente já tem, então, números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. O que vai ser essa reta numérica, então? Ela vai ser o conjunto dos números reais. Bom, gente, aqui a gente encerra o assunto sobre conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, WhatsApp, que eu tento ajudar. Muito obrigado.